patrão é patrão, né? A gente tem que baixar a cabeça e fazer. É o que eles querem, não, mas não é assim. Em 88, a gente fez uma greve em Novo Hamburgo, onde botou 17 mil sapateiros na rua, reivindicando melhores salários, melhores condições de trabalho, né? E aí também implantaram a chapinha, né? Pra te ir no banheiro, tu tinha que pegar a chapinha, esperar a tua vez, até que chegasse a tua vez. E na fábrica que eu trabalhava, eu via muita coisa que eu achava errado. Até hoje, isso é uma mágoa assim que eu guardo, sabe? De ter ido, ter trazido tantas experiências e não ter contado, não ter mostrado as fotos, nem nada. Eu nasci em Novo Hamburgo, morei 1 ano fora de Novo Hamburgo, quando eu casei, morei 1 ano em Porto Alegre, mas senão o resto da minha vida foi sempre em Novo Hamburgo. Eu era de uma família muito pobre, né? Então, assim, não tinha muitas condições de continuar estudando. Eu fiz até a 5ª série do primário, que naquela época era a 5ª série do primário, e depois ia para o ginásio. Aí eu fiz um exame de admissão no Colégio 25 de Julho e fiz o primeiro ano do ginásio ali, mas aí eu não me adaptei, eu precisava ter mais dinheiro para estudar, para comprar livros e essas coisas, daí eu fiz o Senai. Depois eu fiquei 1 ano parada e daí depois de 1 ano então entrei no Senai e dali que vem a minha profissão na área do calçado. Daí com 16 anos eu comecei a trabalhar na fábrica. Comecei a trabalhar nos calçados Neluci, no Rincão dos Ilhéus, e trabalhei lá até que a minha filha mais velha nasceu. Calçados Neluci. E era acho que era Nelson, o nome do senhor que era pai, e daí o Lúcio era o filho, então era Neluci os calçados, né? Trabalhei 5 anos lá. Aí a minha filha nasceu e aí meu marido não quis mais que eu trabalhasse fora e eu fiquei em casa cuidando dela. Aí fiquei 9 anos em casa, 12 anos em casa. 9 anos tinha a minha filha mais nova quando eu voltei a trabalhar. Então, eu sou filha de pequenos agricultores e eu vim aqui para Novo Hamburgo com 9 anos, né? Sou natural de Três Passos, uma cidade interior aqui, no Rio Grande do Sul. Dali a gente foi para Condor, que é uma cidade muito pequena. E meus pais, eu sempre vi meus pais trabalhar por comida, né, de caseiro, não tinha carteira assinada, não tinha salário. Claro que naquela época de infância a gente não tinha noção, mas a gente via e eu escutava meu pai falar com a minha mãe, aquela coisa, né, de que tudo era tão precário, a gente vivia, né, então a minha mãe fazia uma plantaçãozinha de batata escondido dos patrão, pra gente ter o que comer. Tirava leite, pegava uma canequinha, né, e botava o leite pra nós. Então tudo era assim pra gente conseguir, porque tinha as coisas, mas não eram dele. Então isso não me fazia ter ainda o pensamento. Aí quando eu venho com 9 anos pra Novo Hamburgo, né, que era no auge dos anos 80, que nossa, todo mundo vem pra cá e tem trabalho, né, aquela abundância, né? E meu pai, assim, foi da noite pro dia. Brigou com o patrão deles, que não dava mais, né? E eu me lembro que a minha mãe se virava ali, meu pai, e a chácara ali, onde é que a gente cuidava, que é, assim, uma cidade pequena, onde quem mora no centro é dono de tudo. É dono do supermercado, é dono da farmácia, é dono da rodoviária, é dono da loja. E os empregados, né? Então, moram nas chácaras, né? Que são fora da cidade. E eu me lembro que um dia meu pai, não, nós vamos embora, e foi da noite pro dia. Botamos as coisas no caminhão e viemos. A gente veio morar com meu tio e minha tia, que pagavam aluguel, dividiram ali, deram um canto ali, a gente ficou ali, até que minha mãe arrumou serviço, meu pai arrumou serviço, né, e aí a gente foi tocando a vida. E ali, com 13 anos, eu estudava, né, e com 13 anos minha mãe trabalhava, começou com enfiadinho em casa, a gente estudava meio turno, ajudava a mãe, né, a em casa fazer um enfiadinho, fazer aquelas coisas em casa, e meu pai trabalhava em obra. E foi passando, com 13 anos, fui pra fábrica, né? Aí tinha muito trabalho naquela época, né? Eu lembro, assim, que quando eu fui pro sindicato em 87, eu fui em 88, a gente fez uma greve em Novo Hamburgo, onde botou 17 mil sapateiros na rua, fazendo, né? Reivindicando melhores salários, melhores condições de trabalho, né?
E aí, quando eu estava no sindicato, eu participei várias vezes, né? Mas às vezes assim da mesa de negociação com os patrões, que era o sindicato dos trabalhadores e o sindicato dos patrões. Nunca trabalhei fora do calçado, a não ser quando eu trabalhei em casa, assim, né? Porque nesses 9 anos eu fiz muita coisa em casa. Eu preparava calçado, eu costurava roupa, fiz salgadinhos para vender, fiz várias coisas assim, né? Mas nunca com um emprego formal, né? Sempre no informal, assim. Era bastante comum também as mulheres em casa trabalhando com próprio. Sim. Até minhas filhas trabalhavam daí depois, quando elas eram assim maiorzinhas, faziam enfiadinho, faziam essas coisas, ajudavam a passar cola e todas essas coisas no calçado, né? Porque na época que eu estava na indústria do calçado, era muito... o calçado aqui estava em evidência, né? Era aquele pum que deu assim de... as fábricas, muito serviço e tudo. E ela estava vendendo produtos, assim, de perfume, produtos para pele, essas coisas assim. E as reuniões desses produtos eram ali atrás do hospital, ali no Hospital Geral, atrás daqueles apartamentos ali que a gente ia nas reuniões lá. E um dia eu vinha voltando da reunião e passei nos calçados Martini, onde, aliás, eu trabalhei. Todo o tempo que eu trabalhei no calçado, trabalhei no Martini, depois que eu voltei. E aí tinha uma placa que precisava de chanfradeira, né? E eu era chanfradeira, gostava muito de chanfrar, né? Nesse tempo que eu fiquei em casa, tinha uma máquina de chanfrar e eu chanfrava em casa também. E aí eu disse para minha vizinha aqui do lado, até que ela vinha, nós as duas vendia, eu disse para ela, eu vou descer e vou ver essa vaga que tem aí. Aí cheguei, no departamento pessoal, a moça mandou chamar o contramestre da costura, já entrei, já fiz um teste de chanfradeira, ele já queria que eu voltasse no outro dia para trabalhar, mas isso era uma quinta-feira. Aí eu disse para ele, não, então eu vou ficar até segunda-feira e eu faço os papéis que eu preciso fazer para começar a trabalhar, começo segunda-feira. E nisso eu fiquei 11 anos, quer dizer, 8 anos na empresa, depois 3 anos então que eu fui para o sindicato. E aí, naquela época, com 12 anos, tu ia pra fábrica, tu assinava carteira, tu fazia carteira de trabalho, né? Tudo registrado como se tu fosse adulto, né? Então, com 13 anos, eu já era, porque a maioria com 12, né? Então, eu tava com 13, porque a minha mãe e meu pai, minha mãe filha de professora, então ela priorizava e queria muito que eu estudasse, né? Então, ela sabia que a partir do momento que eu fosse trabalhar, eu não ia mais me interessar tanto nos estudos, mas como as minhas colegas eram mais velhas do que eu e eu tava bem adiantada ali na 8ª série, eu disse, não, eu quero estudar de noite com minhas colegas, então elas foram trabalhar pra fábrica, né? E eu quero também estudar de noite com minhas colegas, porque a gente estudou desde, né, anos junto. E aí a minha mãe brigou, eu lembro que brigou, foi contra. E eu, como sempre, teimosa, eu disse, não, eu vou estudar de noite e vou trabalhar de dia. E ela, não, minha filha, ela disse, não, porque tu vai. E brigou. Sei que não adianta, né? Não adianta, depois que sempre fui teimosa. E ali, na fábrica, começou eu ver mais as coisas que eu já via desde a infância. Só mudava de local, né? Então, era na agricultura, era no interior, né? O que meus pais, que eu via que trabalhavam tanto, noite e dia, só para ter comida. A gente, quando ganhava uma roupa, ganhava da avó, do patrão, uma camiseta ali. Aquela vida ali que não tinha um futuro, né? Então, vamos para Novo Hamburgo e coisa e tal. E aí, com 13 anos na fábrica, eu comecei a ver, né, o quanto que a gente era explorado. Era praticamente uma criança, né? Hoje eu sempre me coloco, né? A minha idade, quando eu tinha essa idade, o que eu tava fazendo, né? Às vezes eu fico chocada. Porque 13 anos dentro de uma fábrica, a gente passando cola, cheirando cola, né? Aquele produto tóxico, né? Com horário para seguir, com regras, né? A gerente, chefe gritando, aquela coisa, sabe? Eu não consigo, sabe? Eu disse, nossa, como é que eu consegui, né? Me manter em algum trabalho. Era difícil manter, porque, né? Não conseguia há muito tempo ficar quieta. Mas ali eu vi que não era só no interior, não era só na agricultura familiar, ou né, familiar não, mas no caso que nem meus pais, né, que tinham que plantar escondido para ter o que comer, mas que era em todos os locais, todos os ambientes, né, existia essa exploração, existia isso, e dentro das fábricas também. Então eu comecei a trabalhar ali em 86, 87, com 13 anos, 6 meses na fábrica, deu a primeira greve geral.
Depois fui para o sindicato, daí então deu 11 anos de Martini, porque depois eles assinaram a minha carteira no Martini, tinha fechado já a empresa, mas eu daí fiquei como trabalhador de que estabilidade, que tem estabilidade. Bom, eu estava trabalhando na empresa, né, assim, e essa minha vizinha aqui achava que eu era uma lutadora, assim, que lutava pelas causas das mulheres e essa coisa. Sempre fui muito de defender a causa das mulheres, né? Tanto que depois eu, no sindicato, criamos um grupo de mulheres e foi sempre defendendo essa causa. E aí a Suzana achou que eu era uma pessoa batalhadora, assim, ela falou para o Inácio, que era um rapaz que era assessor no sindicato, que nós, em 87, a gente ganhou o Sindicato de Sapateiros. Até ali era um sindicato mais de direita, assim, e tudo, e daí nós ganhamos em 87, então, o sindicato. E aí eu fui para concorrer nessa chapa, entrei, né, e aí nós ganhamos, era 16 pessoas na chapa, 14 homens e 2 mulheres, né. E daí ficamos 3 anos lá, se reelegemos, e aí era 40 homens, 40 pessoas na direção e continuava só 2 mulheres. Teve uma vez que eu sei que eu defendi a ideia e passou depois, as mulheres até hoje têm os 4 meses de licença maternidade, né, que era 3 antes, e agora são 4 meses. E o negócio do aleitamento também, né? Que as mulheres não podiam sair assim. Hoje em dia elas saem de manhã e de tarde para alimentar as crianças. Naquela época não podia sair. Eu tinha os 3 meses de licença e quando tu voltava para a empresa era trabalhando sempre, né? Depois então agora são 4 meses. E as mulheres podem sair uma meia hora de manhã e meia hora de tarde para amamentar o filho. A conquista da luta sindical. É, isso, a gente conquistou muita coisa naquela época, sabe, assim. E que, infelizmente, depois com a quebradura de fábricas aí, né, que teve, foram perdendo algumas cláusulas sociais, que se dizia, né. E perderam várias coisas assim que já tinha sido conquistada e que depois se perderam. Eu comecei a trabalhar ali em 86, 87, com 13 anos, 6 meses na fábrica, deu a primeira greve geral. Eu lembro dela já em 87. Essa mesmo. E na fábrica que eu trabalhava, eu via muita coisa que eu achava errado. Mas eu não sabia o que era sindicato, o que era luta de classe, não entendia nada, eu só sabia que estava tudo muito errado, desde sempre aquilo, eu não aceitava aquilo. E deu a greve, tá, mas por quê? O que é a greve? Como que é? Não sabia nem o que era atestado, o que era, não entendia nada de uma criança, né? O que era atestado, o que era dispensa, o que era falta, não sabia nada. Mas me falaram assim, porque por causa de aumento, que a gente ganha muito pouco, reparação, que não sei o que, de salário, não sei o que. Não, vou fazer isso, tá certo? A gente tem que ir, né? E fui pra greve, 15 dias direto na greve. Quando eu retornei uma justa causa, com 13 anos de idade, primeiro emprego. Eu fui demitir com a casa que ela veio. E foi. Eu também. 13 anos, primeira empresa. Minha mãe, assim, meu Deus, enlouqueceu, né? Porque a minha mãe, né, daquele jeito, né, toda a vida explorada, né, e pessoas, né, daquele tempo. Por mais que a gente também veio aquilo, mas tu começa a enxergar as coisas e tu, não, eu preciso fazer alguma coisa, não posso ficar parada, aceitar que tudo. E minha mãe disse, não, patrão é patrão, né, a gente tem que baixar a cabeça e fazer. É o que eles querem. Eu disse, não, mas não é assim. Não é assim. E ali só foi, mas isso passou tempo trabalhando em outras empresas aqui, vai para lá, ficava 2, 3 anos, era demitida, porque via pessoas sendo colocadas de castigo. Eu disse, todas essas coisas que eu fiz assim na minha vida me deu muito prazer de fazer, sabe? A entrar no movimento sindical, criar o grupo Luta Maria, que era o luto das mulheres do sindicato, né? E depois participar da CUT, ir para Dinamarca, ser candidata, tudo isso me deu muita, assim, era coisas boas. E hoje em dia, eu disse, por incrível que pareça, isso faz em 92, agora no ano passado, 22, fez 30 anos. Hoje em dia ainda as pessoas me reconhecem assim, tá?
Assim, ó, a gente vem assim, às vezes tem gente que acha, isso é muito radical, muito isso. Mas assim, a gente tem que começar a tem que começar, já faz tempo que a gente faz isso, mas a gente não pode em nenhum momento esmurecer, porque aí, né, tu perde toda uma luta, né?